Bora lá, Fiel, pro pós-jogo aqui do Corinthians, que empatou fora de casa com o Cruzeiro, 1-1. Diante do contexto que o Corinthians estava, ponto importantíssimo aí na conta do Timão, que tá em terceiro lugar agora do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo, o Timão foi muito abaixo, mas no segundo tempo entrou o Garra, entrou o Memphis, aí a história do jogo mudou, o Cruzeiro teve um jogador expulso, a vitória bateu na trave. Mas o saldo é positivo aí, o Corinthians agora chega mais inteiro aí pra decisão contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Bora ver o que a mídia tá falando aqui desse jogo, do empate do Corinthians, positivo, diga-se de passagem. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel pra sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Cruzeiro e Corinthians, empate no Mineirão, a gente, claro, vai acompanhar tudo de lá também, trazer todo o pós-jogo, a palavra dos treinadores, enfim, dos personagens dessa partida, deste empate entre Cruzeiro e Corinthians. E ó, cheguei a achar que o Corinthians ia virar, viu? Teve uma pressãozinha ali no Cheguei final. a achar que o Corinthians ia virar. Tem muita gente aqui também levantando a bola de que se o Corinthians tivesse entrado com o time titular e não com esse time mais alternativo, talvez o Cruzeiro tivesse mais dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Mas... E ponderando isso, né? Se não fosse talvez a escalação do outro lado, não teríamos nem esse período no jogo que a gente tá falando de um Cruzeiro Mas aí dominante. a minha ponderação é, o Corinthians completo estaria inteiro pra jogar? Porque esse é o tio... Às vezes ele Porque até ainda saísse não- porque de ainda lá não com tá 3 inteiro, pontos, né? mas aí perde 2 jogadores pra sequência. Pensando do lado do ponto de vista hipotético, Sim. o Corinthians completo em condições completas e ideais de jogo, Claro. obviamente, assim, teria mais chances de ganhar, ainda mais com o Cruzeiro que mostrou fragilidades hoje. O Corinthians completo, ele consegue jogar contra todos os times do Brasil. É, porque eu tô O pensando que domingo foi uma batalha, né? Agora Sim. o Corinthians completo mal conseguiu sobreviver contra a Portuguesa. Sim, e ele vinha numa sequência, aquele jogo contra o Atlético Paranaense também, que ele achou a bola do Mas o Garro, mas que ele Corinthians só ainda nessa marcou. temporada tem oscilado muito, né? Dentro dos jogos também. E vamos, assim, o Corinthians teve uma... Jogadores individualmente, né, Birá? E o Corinthians teve uma questão assim, primeiro, Corinthians e Vasco foram os últimos times a saírem de férias no ano passado. Né? Mas mais tarde que o Flamengo. O Flamengo que é o time que tá fazendo todo o negócio, o Huawei aí da preparação da pré-temporada, Corinthians e Vasco foram os últimos times a saírem de férias. E daí o Corinthians, além de tudo, por causa de Paulista e principalmente da Supercopa, ele teve que acelerar pra já estar em ponto de bala rápido pra poder ser competitivo na Supercopa. E foi. Sim. E ganhou o título, inclusive. Não, a minha Mas teoria, então, assim, né? a minha teoria é que o cobrar. Corinthians ele moldou todo esse início de ano dele pro jogo da Supercopa. Você vê ali o Memphis voltou um pouquinho, o jogo anterior, o Garro voltou 2, 3 jogos próprio antes. Garro É ainda isso, ele fez um muito time pra ser abaixo, campeão né? da Supercopa. Aí levantou o troféu, agora ele falou: agora vamos replanejar, repensar como vai ser a sequência da temporada e tanto que tem perdido muitos jogadores, né? Matheus Pereira machucado, Yuri Alberto machucado, Agora, é sabe muito uma coisa difícil que eu mesmo. tô gostando desse Corinthians agora? Tem jogado muito jogo mal, tá? Tem jogado muito jogo feio contra a Portuguesa, contra o Atlético Paranaense, hoje de novo. Mas é um Corinthians que acho que o torcedor corintiano se identifica com algumas coisas. É um Corinthians que, por pior que jogue, reaprendeu a buscar resultado jogando mal. A gente viu o Corinthians por uns 3, 4 anos, o jogo desse perdia. Um monte de jogo fora de casa, perde de 1-0, qualquer que seja o adversário, você perdia um monte de joguinho ali. Juventude, perde do Juventude, perde do Bahia, perde do Cruzeiro. Esses jogos fora de casa você perdia. O Corinthians tem jogado até feio, mas tem sabido competir e até arrancar resultado, como ganhou do Atlético Paranaense e empatou com o Cruzeiro agora. São 2 baita Acho que resultados, né? 4 pontos. A reta final da temporada. Paranaense e Cruzeiro fora de casa. Acho que a reta final do ano passado deu um pouco mais de estofo pra esse time. Esse time tá pegando um pouco mais de malandragem também pra aprender a ganhar, conseguir resultado em situações que antes não vinha. Era um time que aceitava com uma certa naturalidade derrotas. Ainda mais nos jogos de Brasileirão, né? A gente costumava falar muito, o Corinthians quando é Copa, ele liga a chavinha e vai com a faca nos dentes. Mas quando é Brasileirão é aquela passividade, aquele, daqui a pouco a gente vê o que a gente faz e tal. E ele tem mostrado poder de reação nesse início de temporada, porque são 2 jogos duros fora de casa, Esse jogo aí era pra perder. O Cruzeiro, um time forte, candidato a título. O Corinthians com o time reserva. E sai atrás com um gol no começo. Eu cruzei com o Bira de manhã, 10 da manhã, eu tenho jogo hoje, tal. Não, como você cruzou comigo 10 da manhã?
aqui de novo, falou, não, o Garro não tá abaixo. A gente conversava antes de entrar aqui no ar, né, Tuca? Como ele voltando de lesão, também fez jogos ainda aos poucos. O Dorival também ainda segurando muito o Garro, entra com a partida rodando. Assim, porque é uma dependência muito grande. A gente não vê uma outra peça ali no elenco com essa mesma característica, né? Eu esperava que hoje o Garro fosse titular, inclusive. Nas prévias estavam falando do Garro titular, até porque ele não tinha sido titular contra a Portuguesa, né? E o Bidon tava no bagaço contra a Portuguesa. Dava pra sentir que o Bidon tava no bagaço. Foi o fator Carlo Ancelotti ali, vocês acham? Não sei, mas eu acho que uma coisa boa, o Bidon ter emergido como um meia de armação e daí o Garro pode ficar mais no banco. O Garro tá precisando um pouquinho mais de tempo. O ano passado do Garro ali, até o acidente lá na Argentina no começo do ano. Depois as lesões no aniversário dele, né? Ele teve algumas lesões ao longo da temporada. Até a cabeça dele não tava legal, tudo. Acho que agora, tirar um pouco de peso do Garro, acho que é legal pra ele voltar a ser o Garro de 24. Ele foi bem contra o São Bernardo. Ele fez um jogo relativamente bom contra o Bragantino, bateu o escanteio, ele fez o gol da vitória contra o Atlético Paranaense e hoje mais uma assistência, assim, tá pegando no breu. Talvez essa estratégia dele não ter toda essa responsabilidade, como você falou, talvez isso dele poder entrar e já pegar o meio campo do adversário já mais cansado, já... Pode estar funcionando. Ele perdeu contra a Portuguesa, né? É que o Garro, na cobrança de pênalti, o Garro em campo, ele te exige uma série de compensações, né? Da parte tática, que acho que é importante você pensar. E assim, mas é isso, ele bem, cara, ele te entrega, no mínimo a bola parada ele já te entrega, né? Então, num jogo como esse, por exemplo, o jogo tá enroscado, assim, às vezes é um escanteio que você vai contar com ele e ele decide o jogo pra você. Uma bola que sobra na entrada da área, como foi contra o Atlético Paranaense. E o Garro tranquilo, ele encontra as jogadas, porque ano passado, acho que nessa aflição dele de mostrar que ele tá aí, que ele continua, ele forçava toda a bola, ele queria assinar, ele precisava forçar uma bola genial, e não é assim, né? O jogo você pode cadenciar e tal, pra esperar a hora certa, quando você tá mais tranquilo, você consegue encontrar esses lances. Eu acho que agora nesse rodízio do Dorival tá funcionando bem pra ele essa parte. Pressão pra cima do Tite, se sai a virada ali no finalzinho do jogo, sei não, viu? Ia ficar difícil. Tava vendo o abraço dos dois ali, né? Dorival e Tite. O Dorival reencontrou o caminho depois da seleção. O Tite, pelo jeito, tá com mais dificuldade, né? Tuca, que hoje à tarde a gente trouxe no Sport Center números comparando os dois quando saem da seleção, né? Dois técnicos que estiveram à frente da seleção brasileira. Os números do Tite são melhores em porcentagem, enfim. Afinal, foi pro Flamengo, né? Mas tem um título apenas lá no Flamengo. O Dorival tem os dois com o Corinthians. E aí a gente até discutia isso, né? Dentro do trabalho, o Dorival foi encontrando algumas outras formas, né? Um Dorival que a gente costuma dizer que faz bons trabalhos em Copas, enfim, ele foi dando ali uma outra tônica para o seu trabalho, e o Tite, mesmo dentro de um Flamengo, não foi o que se esperava, né? E o Dorival que aceitou um desafio que em determinado momento pesou ali no ombro do Tite, né? O Tite chegou a cogitar, tava tudo certo, e ele falou, putz, acho que agora não é hora. Eu entendi também a recusa do Tite ao Corinthians naquele momento, talvez não fosse a hora para ele mesmo, mas o torcedor corintiano ficou muito abalado e o Dorival matou no peito, entendeu o clube, entendeu o time, entendeu as limitações que a equipe tinha, foi encaixando aqui, encaixando ali. Você vê que agora ele não pôde contratar, né? Só chegou o Vitinho ali na metade do ano. Agora ele já foi... O elenco do Corinthians melhorou do ano passado para esse. Mesmo as pequenas trocas, assim, sai o Rian e chega o Alan. Dá uma encorpada, sem dúvida. Sai o Michael, chega o Matheus Pereira. Então, que também com certeza tem o dedo do Tite, assim, obviamente um trabalho junto com o Marcelo Paes... O dedo do Dorival junto com o Marcelo Paes essa parte, mas o Dorival, com certeza, ele é muito importante, tem sido fundamental nesse no ano passado, o Dorival foi importante em fazer uma coisa que eu não sei se o Tite faria tão bem. Por exemplo, pensando que o Tite chegou a ser convidado também, né? Teve um momento que o Corinthians não podia mais contratar, o Corinthians precisava rodar o time e precisou botar moleque pra jogar. Ele bancou Kaique, bancou Guinegão, André, quem mais? O Tchoca. O Tchoca. Principalmente ele. O Bidon também, ele começou a dar um pouco mais rodagem. O Bidon começou a aparecer mais, o Bidon começou a aparecer mais. Então, e teve jogos que o Corinthians jogou, a base do time titular era essa molecada. E o Corinthians até fez alguns jogos competitivos no Brasileiro, conseguiu um ponto ou outro, assim, que deu uma certa tranquilidade para aquele momento ainda de classificação um pouco
né? Assim, a coisa ainda tava um pouco insegura no Brasileiro. Ficava olhando ali pra zona de rebaixamento. Vai dar pra rodar. Não conversava. O corintiano não falava com o outro corintiano, a coisa tá difícil, teve um momento, mas... por exemplo, teve um momento que o Corinthians perdeu ao mesmo tempo no ano passado o Yuri Alberto, o Memphis e o Garro por lesão. Os 3 ao mesmo tempo. Sim. E daí falou... E agora? Que time vai jogar? Daí foi quando o Guinegão entra, o Corinthians consegue alguns resultados com vários gols do Guinegão. Exatamente, foi o cara do Corinthians durante o Tite não é jogos. hábil com usando o moleque. Bem, mesclando a sua equipe, pensando em sequência de Campeonato Paulista, mas ter um poder de reação, de buscar um empate fora de casa, quanto que isso também, de forma anímica, pode ajudar nessa sequência, né, Léo? Claro, e assim, sábado vai ser... Bom, a gente tá vendo o que é o Novo Horizontino em casa, né? No sábado, domingo é o clássico. Sábado, 8h30 da noite. O Corinthians lamentou muito que vai ser sábado e não domingo. Exato. Pouco tempo de descanso, pouco tempo de recuperação mais uma vez. Até por isso eu entendo totalmente as escolhas do time hoje, que vai precisar estar inteiraço para esse jogo e não vai ser fácil, né? A gente viu como é que foi contra a Portuguesa no domingo e acho que o Corinthians não deve esperar a vida fácil, não. E a gente sabe, né, que o Corinthians, embora seja o atual campeão da Copa do Brasil, ele não parte de um primeiro pelotão de favorita e as principais conquistas do ano. Então, o estadual começar o ano com o título estadual seria super importante. Então, eu acho que é um jogo grande, sim, pro Corinthians esse jogo de sábado, né? E pro Corinthians ainda tem a vantagem que dessa vez ele vai enfrentar um adversário que jogou no meio de semana. O Novo Horizontino jogou hoje pela Copa do Brasil, fez 4-0 no Nacional de Manaus, mas foi um 4-0 e teve que buscar no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo terminou 0-0, se não me engano. Então até foi um jogo que o Novo Horizontino teve que acelerar um pouco no segundo tempo. Então, porque na semana anterior não, né? O Corinthians foi o único time paulista que jogou no meio de semana antes das quartas de final. Completamente descansado. Exato, e isso ficou claro no jogo, né? Além da botação da Portuguesa, tudo. Sim. Então, dessa vez o Novo Horizontino jogou também. Então, isso pelo menos compensa um pouco. Sim, o Novo Horizontino que em casa goleou o Palmeiras, que eliminou o Santos, que já bateu na trave 2 vezes para subir para a Série A, 3 né? vezes, Então, são 3 anos vezes, seguidos o Novo Horizontino 3 nessa vezes. luta para subir não sobe. E tem um trabalho, né, sendo feito em Novo Horizonte. Isso está muito claro. Não à toa fizeram a melhor campanha da primeira fase e jogo duríssimo pro Corinthians no final de semana, o calor de Novo Horizonte. Se bem que vai ser à noite, né? Então a temperatura um pouquinho mais amena, mas um pontinho hoje pro Corinthians certamente dá aquele ânimo, porque você sabe assim, o time conseguiu descansar e pontuar fora de casa. Então, ele mantém o planejamento do Dorival, que tem sido bem feito nesse início de temporada e que é um momento complicado para o Corinthians, justamente aquilo que a gente falou do excesso de lesões, né? O Dorival deve ter comemorado muito, a gente viu o Angileri falando aí, né? Hoje foi o primeiro jogo dele depois que ele renovou com o Corinthians, porque assim... Um dos maiores acertos do Dorival logo no início que a gente conseguiu ver foi que ele conseguiu fazer o Bidu jogar muita bola, né? O Bidu hoje certamente é um dos principais jogadores do Corinthians, só que se você precisa ter o Bidu todo domingo e quarta, uma hora o Bidu podia estourar e uma hora o cara cai de produção também, né? Então você tem o Angileri para fazer esse revezamento e o Angileri também reveza com o Ranieri na função dos 3 zagueiros ali pelo lado esquerdo. Isso que eu falei, e que eu falar, que foi uma coisa interessante, porque o Angileri foi contratado como um lateral que ia bem na frente e nem também atrás. E ele chegou a jogar como zagueiro pela esquerda numa linha de 3. Então, o Dorival gosta bastante desse esquema. Exato. E até para dar liberdade pro Bidu. Então, o Angileri é um jogador que é interessante, assim, não é titular do Corinthians, mas ele ajuda ali a compor o elenco. É um jogador experiente, né? Pô, as finais contra o Palmeiras no Paulistão ficaram muito claras isso, né? Ele é um cara que jogou ali com o Estevão, frente a frente com ele. O cara não deu uma chance, né? É um jogador que tem muita estrada, né? Ele tava no banco aqui contra a Portuguesa nesse jogo do fim de semana. O lado esquerdo do Corinthians no ano passado enfrentou Estevão na final do Paulista e Ryan na final da Copa do Brasil, né? Sim. E mesmo o segundo gol que acabou sendo anulado, tinha sido um gol que tinha aparecido ao acaso ali. O Ranieri tinha dado uma espanada, a bola caiu justamente no pé do Matheus Pereira, que encontrou ali o Caio Jorge. Outra espanada do Ranieri, hein? Sim, mais uma, verdade, né? Abaixo. Contra Tô dando a Luz, uma olhadinha aqui.
No gol. Olhando aí de novo. Dizendo aqui também, Tuca, tava o Hugo falhou. Aqui, e assim, uma falha parecida, eu também achei que ele falhou contra a Lusa. O Hugo tem falhado nesse chute de média distância, né? O gol de falta do Gabigol são bolas que são defensáveis e que tá faltando, não sei se é explosão pra ele, chegar na bola com mais firmeza. É porque ele aparentou estar inteiro, né? Tava tranquilo na bola, né? É verdade que tanto o gol do Zé Vitor, né, da Portuguesa, quanto esse do Matheus Pereira, foram duas porradas. Sim. Foram duas porradas. Duas cacetadas, né? Mas, de fato, um goleiro do nível dele poderia ter ido melhor na bola. Tem que defender, tem que pegar. Poderia ter ido melhor na bola, assim. Principalmente nesse, eu achei até mais do que no jogo no da Portuguesa. Tinha que você falar, principalmente quando o Ancelotti tá assistindo na arquibancada. O da Portuguesa ainda teve o fator do Zé Vitor, ele vem e bate do nada. Às vezes você surpreende ele. Ela dá uma triscadinha no chão. Essa daí o Matheus Pereira tava dizendo, eu vou chutar. Ele anunciou. Então você tem que tá antecipando ali o Então, considerando que o jogo tem 90 minutos, acaba tendo um pouco mais por causa de acréscimo, mas 90 minutos, dá pra dizer que pelo menos por 60 ou 70 minutos o Cruzeiro foi melhor. Ainda assim, é um Cruzeiro que é melhor criando realmente poucas chances. O Cruzeiro no primeiro tempo teve esse gol e teve um gol anulado. Vou até contar o gol anulado como uma oportunidade criada. Sim, mas que é criada depois de uma entregada de ouro ali do Ranieri, mas a estatística não entra, porque ela foi porque o lance é anulado, né? Mas fora isso, criou pouco. Teve um momento no meio do segundo tempo, foi um momento que o Cruzeiro realmente pressionou um pouco mais. Isso posto, pegando um time reserva do Corinthians, que claramente estava desentrosado, eu, pensando com a cabeça de torcedor do Cruzeiro, estaria depois desse jogo muito irritado. E saindo cedo na frente, muito né? Porque esses são aqueles 2 pontos que o torcedor vai ficar olhando a tabela do campeonato e sempre vai ficar olhando assim, vendo o time dele com 2 pontos a menos do que deveria, porque esse jogo, pelas circunstâncias, pelo momento que o Cruzeiro chegou a ter, o Cruzeiro não pressionou, não teve a intensidade que tinha o time do ano passado, não marcou alto, por exemplo, bem, não foi eficiente nisso, tanto é que o Corinthians teve mais posse de bola que o Cruzeiro, pelo menos até perto do fim do jogo tava com mais posse de bola. Não vi como terminou. Por que tinha mais posse de bola? Porque o Cruzeiro deixava o Corinthians tocar a bola. Era um Cruzeiro passivo nisso. Não era aquele Cruzeiro que amassava. E considerando o time do Corinthians e o que esse Cruzeiro era capaz de fazer com um Corinthians que tá claramente com a perna lembrando ainda do jogo da Portuguesa e a cabeça pensando no jogo do Novo Horizontino, era um jogo pro Cruzeiro ter ganhado com tranquilidade. E não matou e acabou cedendo empate no final. Não é nem tão no final, assim, sim, né? Do meio pro fim. Até porque a situação estadual, né? O Cruzeiro tá em vantagem no confronto, tá muito mais tranquilo, pôde colocar um time muito mais forte hoje, né? A situação era muito mais sossegada. E o que preocupa? A tabela, começo de campeonato, o Cruzeiro tem 2 pontos em 4 jogos. Sim. A gente já tem o São Paulo com 10, o Palmeiras com 10. Tem muito campeonato pela frente? Tem. Mas, assim, o investimento... Não, calma, o Palmeiras não tem 10 ainda, não. Tá indo pra 10. Caminhando para 10. Já está computando a vitória parcial por 2-0 contra o Fluminense. Caso confirme o placar, vai a 10 também. Tem muito campeonato? Tem. Mas o investimento do Cruzeiro, né, desde que chegou o Pedrinho, e ano passado já brigou boa parte do campeonato pelo título, brigou pelo título brasileiro, chegou em semifinal de Copa do Brasil, voltou para Libertadores. O Cruzeiro quer ser a terceira via. O Cruzeiro quer ser o time que vai desafiar Palmeiras e Flamengo. Sim, é um debate muito comum nosso aqui, né? Qual é o time que vai desafiar Palmeiras e Flamengo? E então, parecia que era o Cruzeiro. Quando você se vê com 2 pontos em 4 jogos, não tá legal, né? O Cruzeiro com esse empate começou a rodada como lanterna do campeonato, né? Pula para a 18ª colocação com 2 pontos, mas os 2 times que vêm logo abaixo fazem esse jogo do desespero amanhã na Vila Belmiro, que é Santos e Vasco, né? Os 2 com 1 ponto cada. Vamos lá, fiel, bora lá. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal. Ficou aquele gostinho que dava pra ter ganhado, sabe? Eu sei que o Corinthians tomou alguns sustos aí no final do jogo também, tá? O Cruzeiro teve a chance de marcar aí, passou perto. Então, olhando todo o contexto que o Corinthians chegou pro jogo, né? Chegou com o time totalmente misto pra jogar, fez um primeiro tempo horroroso, muito abaixo, né? E no segundo tempo conseguiu se encontrar mais ainda, né? Depois, principalmente com a entrada do Rodrigo Garro, com a entrada do Memphis Depay, deu uma outra dinâmica ali pro jogo. E o Corinthians, né, mostra com um elenco principal, com um elenco titular, é bem superior, né? Foi bem superior. Esse jogador do Cruzeiro que foi expulso no segundo tempo tinha um amarelo desde o primeiro lance, praticamente. Então era algo que, né, dava para ter sido mais explorado, né? E aí, quando entrou o André, o Memphis,
Garro deu uma outra dinâmica ali pra frente da parte ofensiva do Corinthians, e o Corinthians conseguiu encaixar um jogo, quase conseguindo aí a vitória. Pessoal, o Corinthians vai a terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem mais jogos para acontecer na rodada, mas vocês têm que ver que o ponto foi muito positivo, porque o Corinthians tem um jogo muito importante contra o Novo Horizontino no sábado pelo Campeonato Paulista, né? Um jogo mata-mata, perder tá fora, ganhar vai pra final. Então, por isso que o Dorival optou por fazer esse mescla do Corinthians, né? O Corinthians jogou faz muito pouco tempo, no domingo, já jogou na quarta. Agora vai para Novo Horizonte para jogar também de novo já no sábado. Então, calendário bem apertado. Então, pessoal, olha, né, já diz a premissa aí dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Ganhe os jogos dentro de casa e minimamente empate os jogos fora de casa. Ficou o gostinho de que dava para ter ganhado, mas o Corinthians buscou o empate, né, que saiu perdendo. Então tá bom. O saldo é muito positivo, né, pro jogo de hoje. Destaque para a atuação do André. Mano, o André hoje jogou o fino o André e o Carrilho. O Carrillo jogaram o fino da pelota. O Carrillo comeu a bola. Comeu a bola, mano. Ele quase fez um gol de cabeça, né? Eu sei que quase é um termo que a gente não gosta muito de usar. Ele testou a bola, cara, foi por pouco, mano. Por pouco. Ele sentiu, ele se antecipou muito bem. Ele jogou o fino da pelota, ele e o André. Então, pela qualidade que o Corinthians apresentou, dava pra ter ganhado, mas, né, o Pedro Raul ficou muito abaixo. Não sei o que a gente faz com o Pedro Raul, mano. É verdade, eu tento acreditar nele, tá ligado? Eu tento acreditar, tento botar fé nele, cara. Eu sou um cara muito otimista. Falo, mano, ele vai conseguir. Porque eu fui ver até uns vídeos dele antes de ontem, os melhores momentos dele lá no Vozão, tá ligado? Cara, ele tem um faro do gol, sabe? A bola chega, ele é meio mas ele tem um faro. A bola bate nele, sobe, ele guarda. No Corinthians, o escudo do Coringão pesou muito pra ele. Essa que é a verdade. Mas, pessoal, foi isso, né? Noite de quarta-feira aí com empate, tá bom? Vamos que vamos, focar já nossas energias pro Campeonato Paulista, semifinal, cobertura completa aqui no canal. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel para sempre receber todas as notícias e informações do Timão que nós reagimos aqui todos os dias, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e já sabe, né? Vai, Corinthians!